Convido os nossos irmãos para que abram as suas Bíblias, façam no Evangelho segundo o evangelista Lucas. No capítulo de número 7, nós vamos proceder à leitura dos primeiros 10 versículos do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Esse texto trata da cura do servo de um centurião. Lucas 7, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo me julguei digno de ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem. Digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar. Eterno Deus, meus pais, somos gratos por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos diante da tua santa e bendita palavra, embora sentindo a grande responsabilidade que pesa sobre nós, de ser porta-voz da tua parte, clamamos e rogamos que o teu Espírito nos oriente, nos ilumine no sentido de que a tua vontade, Santo Deus, possa realizar primeiro na vida deste que fala contigo, mas também na vida de todos que aqui estão, no sentido que ao deixarmos esse recinto, possamos fazê-lo com um propósito ainda muito maior de te servir e de te honrar em espírito e em verdade. Fica conosco, Santo Deus, nós rogamos essas bênçãos por Jesus. Amém. Amém. Nós acabamos de ler uma passagem que talvez, muitas vezes já temos ouvido ou lido, e talvez passa ela desapercebido aos pormenores que nela contém. Mas eu entendo que, sem sombra de dúvida, esta é uma passagem que tinha tudo para ser totalmente diferente e dar tudo errado. Mas pela fé de um homem, pelo entendimento de um homem, na presença que Jesus pode causar na vida do ser humano, esta história tomou um rumo totalmente diferente, um rumo digno de ser colocado, ao meu ver, entre um dos grandes feitos da obra de Jesus aqui na Terra. O contexto que nós estamos é praticamente o mesmo que nós estivemos hoje, tratando no período da escola dominical, no início do ministério de Jesus Cristo, quando ele estava
montando o seu próprio apostolado dentre os discípulos que ele já tinha arrebanhado com os primeiros milagres que realizou, alguns outros antes deste, e com a pregação na sinagoga que ele já estava fazendo sistematicamente, mas, bem por certo, alguns meses no início do ministério. Tudo era novidade para o povo da Galileia e também para o povo da Judeia. Mas a sua fama já havia espalhado, desde a Galileia até a Judeia. Era bem possível que quase todos já tinham ouvido falar a respeito de Jesus Cristo. E muitos corriam em busca deste Messias que havia chegado, realizando prodígios e pregando de uma forma diferente que nunca tinha sido feito. Há bem pouco tempo estava pregando João Batista, uma voz que clamava no deserto, mas agora já estava pregando aquele que João mesmo disse que não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Era um novo momento para o povo de Deus. Era um novo momento para o povo de Israel. O primeiro versículo diz assim: tendo Jesus concluído todas estas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Que palavras essas que foram dirigidas ao povo? No período da escola dominical até nós tentávamos localizar esse texto e ele acabou não acontecendo. Mas o texto que nós queríamos localizar é Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 17, que diz assim: e descendo com eles, Lucas 6, 17, e descendo com eles, parou numa planura, onde encontrava muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. O texto aqui diz que descendo para uma planura. A maioria dos historiadores diz que esse acontecimento foi muito próximo ao Sermão do Monte. Jesus subiu ao monte, falou aos seus, mas ao sopé deste monte, já na planície, existia uma grande multidão. E lá ele desceu. Praticamente repetiu os mesmos ensinamentos do Sermão do Monte, mas de uma forma muito mais resumida, mais voltada para aqueles corações ansiosos de ouvir uma mensagem fácil, de se compreender. E ele fala das bem-aventuranças, ele fala dos ais que poderia cair sobre essas pessoas, fala da vingança, fala de amar ao próximo, e fala que é proibido fazer julgamentos temerários. É rico o texto que ele acabou de pronunciar. Fala entre cura de cego, fala de árvores que não produzem frutos, fala dos fundamentos que a vida precisa ter. Firmar as nossas vidas na rocha, que é Cristo Jesus. E é neste contexto que ele recebe a visita inesperada de alguns anciões dos judeus. Quem não gostava de romanos, quem tinha verdadeira aversão pelo povo de Roma, que estava não só dominando, mas também dirigindo-os. Ele recebe visita de anciões, pedindo um pedido bastante estranho, para que Deus intercedesse em favor de um criado
de um escravo, e pior ainda, de um centurião romano. Talvez seria o pedido mais absurdo que poderia alguém que, por mais boa vontade que tivesse de ajudar alguém, entender todo este contexto. Quem era um centurião romano? Era alguém que cuidava de 100 soldados romanos. O exército romano era formado de decúria, que era 10 soldados, e cada 10 decúria fazia uma centúria, e era cuidado por um centurião, alguém que já tinha um certo posto. Mais do que isso, só aquele que cuidava de uma legião, como nós comentamos na escola dominical, que já era 6.000 soldados. Então era alguém de posição dentro do exército romano. Era alguém que comandava, dava ordem para pessoas. E ele mesmo declara isso. Eu tenho soldados à minha ordem, eu mando este que vai, ele vai. Eu digo a este que vem, e ele vem. Era alguém que tinha comando. Mas era alguém que estava se condoendo por um escravo judeu. Ter escravo naquela ocasião era comum. Mas diante deste quadro, a coisa mais comum era substituir aquele escravo por outro, quando ele adoecia. Esse mesmo episódio é também narrado por Mateus, e Mateus vai um pouquinho além, diz que ele estava paralítico. Nós também comentamos na escola dominical que cada evangelista tinha um ângulo de olhar aquela situação, e Mateus viu a atitude do centurião como a coisa maior, e ele declara na sua narração que o centurião vai clamar. Mas nós entendemos que não há contradição, porque é muito comum quem tinha poder mandar em seu nome outra pessoa, e tudo que aquela pessoa tinha que relatar era exatamente o que a pessoa mandou. Principalmente se tratasse de uma autoridade, como no caso era o centurião. Então nada difere do relato de Mateus para o relato de Lucas. Com certeza, aquele centurião tinha procurado Jesus, porque ele estava, o texto diz, tinha profunda amizade pelo seu servo. O texto não diz nada sobre o servo, mas nós podemos pensar que este servo também era um servo leal. Bem por certo, mesmo na posição de escravo, ele era um escravo que fazia o serviço a contento, com amor, com dedicação, ao ponto do seu chefe amá-lo e não querer de que ele morresse, porque no dizer de Mateus era uma enfermidade para a morte. Tudo leva a crer que, além dele ter adquirido uma enfermidade, ele a havia tornado paralítico por esta enfermidade. Com certeza sem condição de dar continuidade ao seu serviço de servo daquele homem. E o centurião, bem por certo, entendeu essa situação. E só mesmo um milagre da parte de Deus poderia colocá-lo de volta, o seu servo, em condição de prestar-lhe serviço. E foi bem desta condição, entendendo que realmente diante dele tinha um problema gravíssimo, que ele não poderia resolver, mas andava por aquelas redondezas,
alguém que tinha condição de resolver o seu problema. Eu diria que não é muito difícil de, às vezes, situações que nós deparamos em nossas vidas, quando entendemos que estamos diante de soluções que elas são insolúveis. Mas a Bíblia diz que para Deus não existe nada impossível. Todas as coisas são possíveis diante de Deus. E esse centurião enxergou a grande possibilidade de ter o seu problema resolvido. Uma das qualidades que nós podemos destacar neste centurião é que ele não fez acepção de pessoas. O que mais tem prejudicado, com certeza, o relacionamento da humanidade é fazer acepção de pessoas. Aqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade, do nosso círculo de amizade, do nosso relacionamento, nós tratamos com deferência, nós tratamos com cuidado, mas aqueles que nos maltratam, aqueles que não estão na mesma posição, nós colocamos em uma situação diferenciada e quase sempre para pior. Isso, com certeza, faz a sociedade degradar-se, piorar, porque, com certeza, no amor ao próximo, no trato com aqueles que nos cercam, nós relacionamos ou demonstramos o nosso verdadeiro amor para com Deus. O texto que foi lido aqui para nossa reflexão em relação aos nossos pecados, fala exatamente da necessidade de nós amarmos o nosso irmão, amarmos o nosso próximo. Eu queria trazer para a nossa reflexão o texto de Tiago, no capítulo de número 2, e eu vou proceder à leitura de alguns versículos. Vamos iniciar lendo no versículo de número 1 e vamos ler até o versículo de número 9. Fala exatamente sobre esse assunto de acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também alguém pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos tomado de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para ser rico em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazeis o bem. Tiago dá-nos um exemplo muito claro, muito oportuno, que bem por certo, aquele centurião, mesmo sendo romano, não sendo da linhagem de Israel, não sendo aquele para quem próprio Jesus havia vindo em busca, no sentido de ser filho de Israel, mas o era no sentido de que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Ali estava alguém perdido. Embora com posição diante dos homens, podendo ordenar a este que vai, ele vai, a este que vem, ele vem, mas alguém que também diante de Deus era pobre, cego, nu e desgraçado, como todos nós o somos, com as nossas mazelas, com os nossos pecados. Mas também existia, ou existe nessa história, alguém que era coadjuvante deste acontecimento. Era alguém que representava a lei de Deus. Era alguém que cuidava da igreja, eram os anciões da igreja. Mas ele recebe um pedido de um comandante da guarda romana de levar um recado a Jesus. E é interessante que eles atendem este pedido. Porque, bem por certo, daquele que emitia o pedido, vinha, acima de tudo, não uma autoridade de um oficial romano, vinha a autoridade de alguém que era bondoso, de alguém que não usava da sua posição para pisar ninguém, de alguém que estava se condoendo por um patriota israelita, escravo, que estava precisando de ajuda. Felizmente, temos às vezes líderes de igrejas que, em nome de liderarem movimento, acabam trazendo para si próprios riquezas, enquanto aqueles que são liderados vivem em situações de plena penúria, de plena dificuldade e humildade. Jesus encontrou muito isto entre os escribas e fariseus. Muitas vezes ele teve que dizer: ai de vós, hipócritas. Comparou com túmulos caiados. Por fora, uma boa aparência, mas por dentro, verdadeira podridão. Aqueles anciões não estavam vendo isto daquele centurião. A visão que eles tinham daquele centurião era totalmente diferente daqueles que se postavam dentro das sinagogas como verdadeiros dirigentes. Eram anciões que poderiam enxergar na vida daquele homem um homem bondoso, um homem bom, um homem que merecia ser atendido e ser cuidado. E eles vão e entregam verdadeiramente a mensagem que receberam. Mas temos neste cenário alguém que é dono de tudo. O próprio Cristo, que dentro do seu ministério, como Filho de Deus, e como nós dissemos que Lucas está, na parte da manhã, está mostrando no seu evangelho Jesus, Deus homem. Jesus, Deus que está entre a humanidade, realizando a obra de Deus, fazendo que o homem possa entender que a hora que ele ama o seu próximo, ele glorifica e honra a Deus. O ensinamento de Jesus é: resplandeça diante dos homens as vossas boas obras, para que glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Aqueles anciãos puderam entender que aquele oficial romano exercia
boas obras entre os homens. É dizer deles, ele mesmo edificou a nossa sinagoga. Como um soldado romano, um comandante romano, vai construir uma sinagoga para o povo de Israel? Não era o centurião que estava falando, era os anciões israelitas que estava dizendo, ele construiu a nossa sinagoga. Alguém em terra estranha, agindo em favor de um outro governo, bem por certo, usou de recursos próprios para construir, ajudar a fazer a própria igreja do povo judeu. Era alguém diferenciado. Era alguém que poderia enxergar o mundo de uma outra ótica, mesmo pertencendo ao povo romano. Mesmo subjugando o povo de Deus, ele poderia sentir que ele tinha uma obra diferenciada. E o próprio Jesus? O que dizer do próprio Jesus? Ele mesmo se admirou. Ele mesmo viu que diante dele estava acontecendo um ato que ele até então não tinha visto. Cafarnaum foi a cidade dos milagres. Cafarnaum é tida como a cidade de Jesus, a terra de Jesus. E muitos dos milagres ele realizou em Cafarnaum. Como este aqui. Mas muita incredulidade ele viu em Cafarnaum. Ao ponto dele dizer que se em Sodoma fosse realizados os milagres que foi realizado em Cafarnaum, possivelmente ela teria outro destino. Dizendo que Sodoma e Gomorra não viram os milagres que Cafarnaum viu. E ele pode dizer, ai de ti, Cafarnaum, porque matas os profetas. E foi uma cidade muito dura contra o próprio reino de Deus. O próprio Jesus foi rejeitado. Era terra de 3 discípulos, pelo menos, Pedro, Tiago, Mateus, moravam em Cafarnaum. Era uma cidade que viu crescer de Jesus ali. Embora a Bíblia não relata os seus 30 primeiros anos de vida, mas fica difícil entender que um filho de Deus entre os homens não foi uma criança, não foi um jovem, não foi uma pessoa diferenciada, que tinha tudo para influenciar aqueles que o conheceram, que fizeram amizade, que conversaram, que trabalharam e que conviveram com ele. Mas ele vai declarar diante daqueles que o seguiam que ele viu muita fé. Quando Jesus recebe o recado, é de entender com muita clareza que ele atendeu prontamente o recado. É como se Jesus se condoesse e pudesse observar que o pedido tinha muito valor, vindo de um centurião romano, clamando por alguém escravo necessitado. É de entender que prontamente o mestre deixou tudo quanto tinha e rumou para realizar o milagre que precisava ser feito. Mas surpreende muito mais que, bem por certo, ao centurião saber que na direção do seu lar caminhava o mestre. Bem por certo, alguns anteciparam para dar a boa notícia que o mestre tinha atendido.
caminhava em favor de atendê-lo. Mas aí veio outra dúvida. Como eu, um soldado romano, alguém que não pertenço ao povo de Deus, vou receber o Filho de Deus aqui dentro da minha casa? Não, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Imediatamente mandou o seu servo: não, diga a Jesus que dentro da minha casa eu não sou digno de recebê-lo. Da onde ele estiver, que ele diga uma palavra e o meu criado vai sarar. Se já entendíamos que ele tinha uma grande fé na cura que Jesus podia fazer, esta fé era muito maior. Não precisava da presença de Jesus, precisava só de uma ordem emitida por Jesus aonde ele estivesse. Quando nós abrimos aqui os comentários, nós lemos que muita gente procurava Jesus porque ao tocá-lo as pessoas eram curadas. Isso é verdade porque alguém uma vez tocou no meio da multidão e ele mesmo questionou que alguém tinha tocado. Seus discípulos disseram: Senhor, mas todo mundo está tocando. Mas tinha tocado alguém com desejo de receber uma cura, com fé que se tocasse ia ser curado. E ele diz: de mim saiu poder, de mim saiu cura para alguém. Esse homem entendia exatamente isso. Da palavra de Jesus a cura brotaria. Realmente aconteceu isto. Realmente aconteceu isto. Porque ao retornarem para casa, o criado, o doente, estava curado. O doente estava curado. Quem é esse Jesus? Cujos atos representa cura na vida dos homens. Nós tivemos Jesus curando muitas enfermidades da alma, como tivemos hoje estudando na escola dominical, ele curando um endemoniado. Nós temos Jesus agora curando o corpo de um escravo paralítico. Nós temos Jesus restabelecendo a saúde de um homem à beira da morte. Outra vez, nesta mesma cidade de Cafarnaum, trouxeram um paralítico, desceram pelo telhado, tal era o alvoroço das pessoas que rodeavam uma casa. Quando aquele corpo desceu até ele, ele diz que a fé daquelas pessoas o havia curado. Houve murmúrio. Quem é este que pode perdoar pecados? Teus pecados são perdoados. Ele diz para que sabeis que o Filho do Homem tem também poder para, não só para perdoar pecado. Eu digo: levanta, anda. Fez isso com outros enfermos e imediatamente as pessoas foram curadas também do corpo. Havia um grande questionamento entre os próprios fariseus de querer ver a cura do corpo. Estava muito mais preocupado na cura do corpo do que da alma. Certo é que este centurião queria a cura física deste seu servo, mas bem por certo, era um servo que no seu viver, no seu cotidiano, era um servo que conhecia a palavra e a vontade de Deus, ao ponto de fazer aquele centurião condoer-se pela sua própria vida. Quem é esse Jesus? Eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias em Colossenses. No capítulo 1,
Nós vamos ler até o versículo, do versículo 13 até o versículo de número 23. Fala da excelência da obra de Cristo. Excelência da obra de Cristo. Este texto de Paulo, por si só, escrito à igreja de Colossos, por si só, ele explica quem é Cristo, o que Cristo veio fazer, o que Cristo é. Diante desse quadro que nós estamos estudando, deste acontecimento vivido por Jesus, esse texto encaixa dentro deste quadro como uma verdadeira luva para nós entendermos o que Paulo está dizendo. Veja o que diz a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçado e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isto é o que mudou. Isto é o que mudou o quadro na vida daquele centurião, na casa daquele centurião. Cristo ainda não havia morrido. Cristo estava iniciando o ministério dele aqui na terra, mas ele pôde antever o que hoje nós sabemos: a remissão, a lavagem dos nossos pecados através da morte de Cristo. Eu queria concluir essas nossas considerações dessa noite pensando em 3 declarações que aconteceu neste episódio. 3 declarações que aconteceram neste episódio. Para que nós tomássemos essas declarações para o nosso viver, para ver como faz diferença a fé que o crente tem em Deus. Para ver como isto muda as coisas, como isto transforma a situação de onde nós vivemos. Por mais negra, por mais difícil, por pior que ela esteja acontecendo, há um sol que raia, que brilha, que traz esperança, o sol da justiça de Deus. O texto de Lucas,
pelo menos, relata 3 dizeres. O primeiro deles está no capítulo 4. É o dizer dos anciões que foram levar o recado do centurião para Jesus. Olha o que diz o versículo 4. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que seja feito isto. Um homem que vive na presença de Deus provoca naqueles que o conhecem respeito, ao ponto de eles serem movidos a pedir clemência para Deus em favor dessas pessoas. A Bíblia fala de reis que morreram e não deixaram saudades. Mas a Bíblia fala de pessoas que caíram no leito de enfermidade. Houve choro e houve clamor. Para Jesus mesmo, Lázaro foi um caso deste. Todos clamaram para que Jesus corresse em favor de socorrer Lázaro na sua enfermidade. O choro das irmãs, o clamor dos próprios discípulos, que o próprio Jesus estava demorando em socorrê-lo, mostrou que Lázaro viveu uma vida que pôde mover pessoas para clamar em seu favor. Como nós temos vivido? Será que a nossa vida provoca pedidos de socorro em orações para Deus? Ou as pessoas, às vezes, nem se sentem motivadas a orar por nós? Tal é o tanto de desleixo que às vezes levamos em relação à própria obra de Deus. Este centurião viveu uma vida que moveu os anciões a chegar a Jesus e dizer: Ele merece. Ele construiu a nossa sinagoga. Ele está clamando por um escravo seu. Ele merece. Certo é que diante de Deus nós não merecemos nada. Mas quando a palavra vem de outros, pelo reconhecimento, pelo trabalho, a Bíblia mesmo diz que a quem honra, honra. Aquilo que nós fazemos, mesmo que for um copo d'água, dado em nome de Deus, em nome do Senhor, não vai ser esquecido. Este homem que clamou pelo seu servo, recebeu uma palavra de crédito a favor dele, passada para o próprio Jesus, em favor dele. Há um outro testemunho que está registrada no versículo 6. É o que diz este homem dele mesmo. Os anciões disseram que ele merece. O que ele diz dele mesmo? Vamos ver o que relata o versículo 6. Então Jesus foi com ele, e já perto da casa, com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entre em minha casa. Como esse homem via a ele mesmo, embora nós podemos aqui analisar que ele fazia boas coisas, ele cuidava bem dos seus servos, ele construiu a sinagoga, ele dizia: eu não sou digno de que entres na minha casa. Como nós temos tratado a obra de Deus? Como alguém que faz a obra sentindo-se ainda indigno. Paulo diz: eu sou pior homem, miserável homem sou eu.
O bem que quero fazer não faço, mas o mal sempre está comigo. É o Paulo que acabou de descrever o próprio Cristo, como nós lemos aqui. Ele sentia indigno de receber Jesus dentro da sua casa. Era o Filho de Deus, homem que estava indo em direção à sua casa. Não venha, sou indigno. Mas há uma outra declaração, e essa talvez eu considere a mais importante, é a declaração do próprio Cristo em relação a este episódio. Agora é o próprio Deus homem falando em relação a esse próprio episódio. E o que diz Cristo no versículo de número 9? Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. O que Cristo poderia falar sobre a tua fé? O que Cristo poderia falar sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a obra que você faz aqui na igreja? Reflitamos nisto. No nosso ministério, na nossa dedicação, no nosso cuidado com as coisas de Deus. Colocamos em primeiro lugar o reino de Deus? Colocamos em destaque as coisas de Deus na nossa vida? Ou estamos mais preocupados em ter do que ser? Precisamos ser crente. Precisamos ser de uma vida digna, de uma vida honrada. Ter as coisas em ordens diante do povo de Deus e dos homens. Ter bom testemunho dos de fora é a qualidade que o crente precisa ter. Bom testemunho dos de fora. O povo, quando a igreja primitiva foi formada, admirava de como os crentes se gostavam uns dos outros. E a Bíblia diz que a igreja crescia em número. Tal era a vida em comum que eles levavam, ao ponto de desprender-se de propriedade em favor dos que passavam necessidade. Isto é viver uma vida de comunidade cristã, de amor ao próximo, de viver uns para com os outros. Jesus disse: eu não vi tanta fé nem mesmo em Israel. No meio de um ambiente que pouco poderia se esperar, o que seria até razoável. Um soldado recebendo ordem, obedecendo, mas um servo. O normal seria dispensá-lo, substituí-lo por outro, que ele fosse cuidar da sua própria saúde. Mas não, um homem que socorreu, buscou e encontrou em Jesus a cura e a solução de um problema. E um registro que fica para nossa orientação espiritual. Que Deus nos auxilie, que Deus nos abençoe, para que a nossa vida possa também ser enquadrada entre aqueles que de Deus recebe também a aprovação. Bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus assim nos abençoe.